Faltam pouco mais de 2 meses para o Enem 2020, que esse ano, por conta da pandemia, vai acontecer no começo do ano seguinte, ou seja, em janeiro de 2021. E normalmente, quando chega então essa reta final para o Enem, muitas pessoas ficam um pouco confusas quanto ao que elas ainda podem fazer para que elas consigam ter um bom resultado. Então, pensando nisso, hoje eu vim trazer aqui 12 dicas que vão ajudar você a passar no Enem no ano de 2021, ou seja, no Enem que vai acontecer no começo de 2021 já. Coisas que você ainda pode fazer para que você conquiste um bom resultado no Enem e assim consiga entrar na faculdade no ano que vem. Então, se você quer saber quais são essas dicas, vem comigo e já prepara o caderninho. Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e apesar de atualmente ajudar pessoas a serem aprovadas nos vestibulares, eu já estive exatamente no mesmo lugar que você, querendo ser aprovada, querendo a minha vaga numa universidade. E bom, já senti na pele o que é essa dúvida que a gente tem quando falta pouco tempo para a prova e várias pessoas falam que não dá mais tempo de fazer nada, enquanto outras pessoas criam esperanças meio falsas às vezes. Então o que eu vim trazer aqui são coisas que você realmente ainda consegue fazer para conquistar a tua aprovação no Enem, ou seja, para conseguir ter um bom resultado no Enem 2020, que vai acontecer em janeiro de 2021, e conseguir entrar na faculdade em 2021. Portanto, vamos lá então já para nossa primeira dica. Eu sei que isso vai parecer bastante contraditório, mas a minha primeira dica é que você seja uma pessoa fora da curva, ou seja, não faça o que praticamente todo estudante começa a fazer quando falta pouco tempo para o Enem. Porque a coisa mais comum do mundo, quando as pessoas vão fazer o Enem e por algum motivo elas atrasaram os estudos ou nem começaram os estudos, faltando aí 2 meses, elas decidem que vão devorar todo o conteúdo que elas encontrarem pela frente, decidem que elas vão passar horas e horas lendo a apostila, depois vendo várias aulas, vendo depois as provas antigas e tentando fazer todas as provas antigas. E eu vou te contar um segredo. Se isso funcionasse, a gente não teria no Brasil tantas pessoas, anos e anos seguidos, tentando uma boa nota no Enem e não conseguindo. Tem muita gente que tenta o Enem há 3, 4, 5 anos. E nem são pessoas que querem cursos absurdamente concorridos. São pessoas que às vezes querem um curso menos concorrido de uma universidade que nem é tão conceituada assim, mas a pessoa nunca consegue. Por quê? Porque quando chega nessa reta final, seja porque ela não se preparou ao longo do ano, ou porque ela se preparou, mas falta algum assunto, falta alguma coisa, ela pensa que quanto mais conteúdo ela consumir, melhor vai ser. E não é bem assim. Na verdade, nessa reta final, você precisa garantir que o que você sabe, você continue sabendo, precisa garantir também que os seus pontos fracos são coisas que você vai melhorar com base naqueles conteúdos que realmente aparecem na prova do Enem, que realmente são principais ali, que são fundamentais para que você consiga ter uma boa pontuação. Então, nessa reta final, em vez de tentar fazer o impossível, que é aprender em 2 meses tudo que você talvez não tenha conseguido aprender no ensino médio ou ao longo do ano estudando para o Enem, foque em 3 coisas. Primeira delas, melhorar a sua bendita interpretação de textos e você já vai entender o porquê disso. Segunda, os pontos fortes, aqueles tópicos que você já tem facilidade e que você já estudou, foque em revisar esses assuntos, porque a ideia é que aquilo que você já sabe, você continue sabendo. E a curva do esquecimento é uma grande inimiga do nosso cérebro, então é importante que você revise mesmo esses assuntos que são seus pontos fortes. E foque em aprender, dentro dos seus pontos fracos, aqueles conteúdos que são mais pedidos no Enem, aqueles conteúdos que todos os anos estão aparecendo ali. Então, muitas vezes você tem muita dificuldade com matemática e tem 2 ou 3 tópicos que aparecem em várias questões do Enem em todos os anos. Então, você precisa olhar para esses tópicos e aprender mesmo esses tópicos. Quando você faz isso, você vai conseguir dar conta do conteúdo, vai conseguir ter um aprendizado muito mais eficiente do que se você ficar tentando acabar com uma apostila ou então terminar todas as videoaulas que estão atrasadas, tá? Quando chega na reta final, você precisa priorizar algumas coisas. Então é importante que você foque nessas 3 coisas. A interpretação, fortalecer ali, né? Ou seja, revisar, reforçar aquele conhecimento que você já sabe e aprender aquele que você não
não sabe e que é realmente necessário para o Enem. Dica número 2. Conheça o perfil da prova do Enem. E quando eu falo perfil da prova do Enem, muita gente pensa que eu estou falando da quantidade de questões, ou que eu estou falando que o Enem cobra ciências humanas, ciências da natureza e assim por diante, mas não é isso. Quando eu falo de perfil de prova, é uma coisa um pouquinho mais profunda. Por exemplo, o fato de que o Enem traz textos bem extensos e contextualiza muito as questões, o que é bom em alguns casos e péssimo em outros, porque tem questões que elas são tão contextualizadas que você até se perde. Então é muito importante praticar a interpretação, como eu te falei, justamente por esse motivo. Além disso, uma outra coisa também que acontece no Enem é que a abordagem das questões é mais ampla. Não é aquela abordagem muito específica, muito detalhista, sabe? O Enem é bem interpretativo. Então a interpretação, ela precisa aparecer nos seus estudos também, justamente por esse motivo de que nas questões você vai precisar não só saber o conteúdo, mas saber interpretar para entender o que a questão está te perguntando e como o conteúdo entra naquela questão, sabe? Então é legal que você entenda que diferente da FUVEST, por exemplo, que é mais conteudista e que você precisa pegar alguns detalhezinhos, o Enem é mais abrangente, é mais amplo. Então não foca no teu estudo em pegar, por exemplo, o nome de cada personagem importante da história, ou então o conceito exato de cada coisinha na física. O Enem não vai te pedir isso tão exato assim, tão minucioso, sabe? Ele vai ser mais abrangente. E aí o teu estudo tem que ser mais amplo. Por isso, se ao longo do ano o teu estudo não foi amplo, já corrige isso agora e começa a ter uma visão mais geral em relação aos assuntos. Também contextualize mais os seus estudos para que você consiga se dar bem no Enem. A terceira dica é você ampliar a tua bagagem cultural, seus conhecimentos de mundo. Mas uma coisa que ninguém te conta é que você precisa fazer isso de acordo também com o perfil da prova. E dentro do perfil da prova, tem uma coisa que eu chamo de perfil ideológico. Ou seja, a ideologia por trás daquela prova. O que a banca que forma aquela prova defende. E o Enem é uma prova bastante social. Então o perfil ideológico do Enem é social. É uma prova que se preocupa, de certa forma, com questões que atingem a sociedade como um todo ou uma parcela dela, uma camada da sociedade. É por isso que nas redações do Enem a gente normalmente tem temas voltados para a sociedade. Então o perfil ideológico reflete bastante na redação e também reflete muito nas questões, que como são contextualizadas, elas vão trazer no contexto fatos do passado que acabaram causando grandes mudanças para a sociedade, para o mundo, sabe? Que acabaram impactando a vida de pessoas e também situações atuais em questões que elas não são voltadas para a história, por exemplo, nem para a geografia. Então podem trazer coisas mais atuais que também acabaram afetando a sociedade. Então é importante que você entenda isso para que na hora de você ampliar a tua bagagem, você consuma conteúdo, seja documentário, noticiário, livros, filmes e assim por diante, que tenham a ver com esse perfil, em vez de você sair virando uma maquininha de decorar notícias. E também sempre que você estiver estudando atualidades, se questione. Não simplesmente leia uma notícia ou veja uma informação e só coloque na cabeça, sabe? Sempre se questione, porque isso vai gerar o senso crítico que é necessário para que você consiga entender o que a pergunta está dizendo e o que ela quer que você responda, o que é ainda mais importante, porque muitas vezes tem pegadinhas nessas questões que trazem para você conteúdos de atualidades. Complementando a terceira dica, temos a quarta dica, que é você saber quais são os papos do Enem, sobre o que ele fala, sabe? Eu costumo dizer que o Enem é aquela pessoa meio sem assunto, que sempre fala da mesma coisa. E isso para quem vai fazer o Enem acaba sendo muito bom, porque você sabendo quais são essas conversas que o Enem tem, fica muito mais fácil saber em qual tipo de notícias, de documentário e assim por diante, que você vai focar para conseguir ter uma boa bagagem cultural. Então, normalmente, anota isso para você não esquecer, o Enem acaba se dedicando ali a 5 eixos principais. O primeiro desses eixos é o eixo voltado para questões ambientais e para a saúde também, que tem muito a ver com várias coisas relacionadas ao planeta e como isso impacta, sabe? E também como as ações humanas acabam afetando, de certa forma, o meio ambiente. Segunda coisa também que é muito frequente no Enem, outro papo muito comum do Enem, é sobre violência e segurança, né? Então a violência e a segurança são opostos. E aí esses dois assuntos acabam se unindo num só e são bastante presentes no Enem. Isso tanto em questões quanto pode aparecer também em redações, né? Não necessariamente a violência ali direta, mas coisas que remetem à violência de certa forma, que tem sua raiz, digamos assim, na violência. Terceiro, educação. É uma coisa que também é muito presente no Enem
também nas questões do Enem, uma pauta muito abordada. Outra pauta muito abordada é sobre inclusão de diversas maneiras. Então, tanto inclusão de pessoas com necessidades especiais, quanto inclusão no sentido de minorias. E um outro assunto também que o Enem fala bastante é a tecnologia. Então, esses 5 eixos são muito frequentes. Se você parar pra ver, por exemplo, violência doméstica cabe no eixo de violência, e é um assunto que o Enem já abordou. Ou então, quando a gente para pra ver, por exemplo, questões de preconceitos, acaba entrando nesse eixo também. Então, quase tudo que o Enem fala acaba entrando em um desses 5 eixos. E quando você sabe disso, você para de focar em coisa aleatória e foca no que realmente é importante pro Enem, nos assuntos que ele realmente gosta de tratar, e aí aumenta a tua chance, não só de ir bem nas questões, como também na bendita redação. Dica número 5, estude filosofia, mesmo que você não goste ou pense que é desnecessário. O que acontece é que durante algum tempo realmente era quase desnecessário estudar filosofia pro Enem, porque o Enem cobrava a filosofia de um jeito muito bobo, então a pessoa não precisava ter um conhecimento real. Só que de algum tempo pra cá, de alguns anos pra cá, o Enem passou a dar uma importância um pouco maior pra filosofia. Não sabemos se isso vai continuar nos próximos anos por conta das mudanças nas diretrizes básicas de educação no Brasil, mas por enquanto o Enem tem se dedicado um pouquinho mais do que antes à filosofia. E aí não só as questões de filosofia e sociologia que cobram esse assunto, como também questões de história podem aparecer relacionadas com a filosofia. Por isso que é importante que você estude, porque você realmente vai precisar ter conhecimento disso para que você responda e também para ter mais referências na tua redação. Então estude filosofia, mesmo que você não curta filosofia ou mesmo que você pense que é algo muito simples, muito fácil. Sempre tenha em mente que uma coisa que faz com que muita gente não consiga ser aprovada é que a pessoa quer focar tanto no que é quase impossível que ela esquece que o simples também é importante e muitas vezes o simples é o que te leva até as melhores respostas. Então a filosofia, que para muita gente parece besteira, parece algo fácil demais, é algo que está presente no Enem e que o Enem passou a contextualizar, a colocar aquela interdisciplinaridade com outras matérias. A 6ª dica agora é que você pratique com questões de interpretação e pratique com frequência. Um senso comum, que por sinal é um senso comum bem bizarro, é que as pessoas acreditam que uma prova, quando é interpretativa, ela é uma prova naturalmente fácil. Porque as pessoas acham que a interpretação de textos numa prova vai ser igualzinha à interpretação de textos lá da 4ª série, que a professora colocava um texto e você tinha que encontrar as informações nele. Quem dera se fosse assim, porque na verdade não é. Quando a prova é interpretativa, para algumas pessoas que não têm tanta habilidade com interpretação, ela vai ser até mais difícil do que uma prova que é mais direta, que tem menos interpretação. Por quê? Porque além de ter que saber o conteúdo, ainda que de um jeito abrangente, você vai ter que saber interpretar. E saber interpretar é diferente de saber ler, e também é diferente de saber entender. É uma coisa um pouco mais profunda. Então pratique interpretação de textos com frequência. Questões de todas as matérias que sejam interpretativas também, que tenham intertextualidade, que tenham informações baseadas em subentendidos ali, sabe? Para que você consiga realmente ter uma boa interpretação. E além disso, não esqueça de praticar interpretação de imagens, de tabelas, de gráficos, de esquemas e assim por diante, porque tudo isso pode aparecer no Enem também, em forma de charges, tirinhas, quadros, e você vai ter que interpretar. Então é importante que você saiba interpretar tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal também. Antes de irmos para a dica número 7, para de anotar rapidinho aí e clica no gostei para mostrar para mim que você ainda está aqui nesse vídeo e que você está gostando que eu fale aqui sobre o Enem, porque assim eu posso trazer mais vídeos sobre Enem para você, ok? Agora sim podemos ir então para nossa 7ª dica, que é você correlacionar os assuntos durante o seu estudo. Uma coisa que o Enem faz é misturar as matérias dentro de uma única questão. Então, como eu já falei pra você, pode ser que uma mesma questão traga interpretação junto com o assunto principal daquele conteúdo e pode trazer também assuntos secundários. Então, às vezes, uma questão de história vai exigir conhecimentos também de português. Às vezes, uma questão de geografia vai exigir também conhecimentos de biologia. Às vezes, uma de física também exige conhecimentos de matemática e química e assim por diante. Até mesmo com matérias que você nem imaginava que poderiam ser unidas numa única questão. E isso acaba sendo um grande problema
uma pedra no sapato para quem não é muito bom nas multidisciplinares, que são questões que reúnem matérias diferentes, ou para quem só decorou o assunto em vez de entender de verdade. Por isso, sempre que você estiver estudando, busque fazer conexões entre as matérias. Então, este ponto de história geral se conecta com literatura. Este ponto aqui de geografia se conecta com história. Esse outro ponto de geografia se conecta com a biologia. Este biologia se conecta com matemática e assim por diante. Porque aí esses tópicos que eles naturalmente acabam tendo uma união ali, na prova eles tendem a colocar contextualizados numa mesma questão. Um exemplo bem clássico disso é que a gente consegue reunir os acontecimentos históricos com a literatura. Isso até mesmo com a literatura do Brasil. Por exemplo, ali no começo do período republicano, a gente tinha escolas literárias que estavam surgindo, que traziam características mais pautadas na objetividade, saindo um pouco daquele sentimentalismo. Então são coisas que acabam acontecendo não só com literatura e história, mas também com outras matérias, e é importante que você saiba disso e que você se prepare para isso, para você não quebrar a cara quando você chegar no Enem e perceber que a questão de literatura também cobra história, que também cobra matemática e cobra um monte de coisa junto, tá? Dica número 8. Você não precisa ser fluente em inglês nem em espanhol para responder as questões de língua estrangeira moderna do Enem. E eu estou dizendo isso porque eu sei que quando chega a reta final, tem gente que para a vida para ficar o dia inteiro tentando aprender inglês, tentando achar que vai ficar fluente, que vai chegar no avançado, quando a real é que quando você faz isso, você depara com 3 problemas. O primeiro desses problemas é uma frustração muito grande, porque você sente que está andando em círculos. Afinal de contas, ninguém chega ao avançado, nem mesmo no intermediário, na verdade, num idioma com 2 meses estudando. Segundo problema, essas questões de língua estrangeira moderna equivalem a uma porcentagem minúscula da prova do Enem, sabe? Elas vão aparecer ali numa quantidade muito pequena. Então, você acaba desperdiçando o tempo que você poderia fazer ali o estudo de outra coisa quando você fica muito tempo tentando aprender esses conteúdos. E a terceira coisa é que as questões de inglês e espanhol não são aprofundadas no idioma, sabe? Vale muito mais a pena você tentar aprender a interpretar naquele idioma, desenvolver o vocabulário bem básico mesmo, para você conseguir entender o texto das questões pelo contexto. Às vezes elas trazem tirinha, o que facilita um pouco mais ainda o processo, sabe? E você consiga responder por interpretação e por contexto ali, com conhecimento mais básico, do que você gastar muito tempo, se frustrar e ainda no final das contas nem valer a pena esse estudo todo de um outro idioma, sabe? Claro que se você é uma pessoa que tem um domínio total do idioma, perfeito. Agora, se você é uma pessoa que é muito básica, respira e não pira, não precisa ser nem intermediário para conseguir responder as questões de língua estrangeira do Enem. E eu digo isso porque eu sou um zero à esquerda em inglês, eu detesto inglês e eu sempre consegui entender muito bem as questões do Enem, quanto fazendo o Enem mesmo em si, quanto pegando prova em casa pra ver, enfim, sabe? Inclusive, uma curiosidade é que na primeira vez que eu fiz o Enem, eu tinha escolhido fazer em espanhol, mas aí na hora da prova, eu vi que as questões de inglês estavam mais fáceis que a de espanhol, e eu fiquei assim, não acredito que eu fiz isso. Se eu tivesse escolhido inglês, olha, eu teria gabaritado a parte de idioma. Como eu escolhi espanhol, eu acertei acho que 4 das 5 questões. Teve uma que tinha uma pegadinha muito doida e eu não consegui entender. Mas enfim, faz parte da vida. Dica número 9. Não estude em grupo. Lilia, mas como assim não estudar em grupo? Eu sei, é muito comum que as pessoas na reta final se unam com outras pessoas que também, por algum motivo, deixaram de ver alguns assuntos, que estão meio atrasadas, que estão meio perdidas, meio desesperadas, formam um grupinho e vão estudar. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque quando você se une num grupo para estudar um assunto que nenhum de vocês viu ainda, ou que só uma pessoa viu, isso vai acabar atrasando o aprendizado. Você vai demorar muito mais para que você realmente aprenda aquele conteúdo. Até porque, para que você tenha um aprendizado eficiente, você precisa de um estudo ativo. Como eu falei aqui no vídeo sobre FUVEST. E aí, para que você consiga ter esse estudo ativo, ele precisa ser um estudo que você faz ali com tranquilidade, no seu espaço, sem outras pessoas em volta, batendo caneta na mesa, falando, questionando e assim por diante. Então você precisa primeiro estudar o conteúdo e aí sim, depois que todos os seus colegas tiverem estudado também, vocês podem discutir aquele assunto, claro. Mas o teu estudo mesmo do conteúdo precisa ser um estudo ali entre você, o teu caderno e o teu cérebro, sabe? E não com várias pessoas ao redor. Se
Sem contar que estudar em grupo, num momento assim de desespero para todo mundo, tem vários outros fatores envolvidos. Então algumas pessoas se estressam com muito mais facilidade, outras pessoas dispersam muito rápido também, perdem o foco completamente, se perdem no meio do assunto, ou então cada pessoa tem uma velocidade diferente para aprender. Daí você conseguiu pegar o assunto no estalar de dedos, mas o teu amigo não conseguiu ainda, então não pode passar pro próximo. Ou então o contrário, o seu amigo super aprendeu, mas você não conseguiu aprender ainda. Aí fica aquela pressão e você não consegue aprender nada no fim das contas, né? Então estude no teu canto ali, no teu momento, respeitando o teu ritmo, e aí depois você pode sim discutir aquelas informações, discutir o teu estudo, sabe, com outras pessoas que também já estudaram, tirar algumas dúvidas, principalmente se alguém estiver num nível assim acima, né? Mas não queira estudar em grupo algum assunto que você nunca viu antes, ou um assunto que é difícil para todo mundo do grupo, tá bom? Dica número 10: pratique em todos os dias que você estudar. Todos os tópicos estudados devem ser praticados. E eu digo isso que para algumas pessoas é óbvio, mas para outras não, porque sempre que eu analiso a rotina de estudos de alguém, que é uma coisa que eu geralmente faço lá no meu Instagram, eu percebo que algumas pessoas pensam que praticar é opcional, sabe? Então, enquanto tem pessoas que acham que só praticar já basta, o que também não é real, porque o nosso cérebro precisa de estímulos diferentes para que ele realmente ative, assimile aquela informação e lembre na prova, tem outras pessoas que pensam que não precisam praticar, o que também está errado. Quando você não pratica, naturalmente seu cérebro não sabe como colocar em prática aquela informação. E aí, quando você deparar com uma questão daquele tópico pela primeira vez, justamente na hora da prova, você vai levar muito mais tempo para entender o que fazer com aquele conhecimento. Entenda o seguinte: quando você faz um estudo, mas não pratica, esse estudo fica incompleto, porque o seu cérebro até tem a informação, se você estudou direitinho, mas ele não sabe o que fazer com ela. E uma outra coisa importante também é que quando você pratica, você vai ajudando o seu raciocínio a ficar mais rápido, a ficar melhor, a entender o que fazer, a ligar os pontos nas questões. Então sempre pratique, mesmo com conteúdos que você considera mais fáceis, que eu sei que muita gente não pratica as questões dos assuntos que tem mais facilidade, porque as pessoas pensam que isso não é preciso, mas é preciso sim. Tem muita gente que foge de questões dos tópicos difíceis. Não faça isso, tá? Pratique tanto os fáceis, quanto os médios, quanto os difíceis. Todos os assuntos que você estudar, você deve praticar. Agora é a hora da nossa 11ª dica, que é você fazer estudos dirigidos nas suas revisões. E primeiro, sim, você tem que fazer revisões, tá? E segundo, não, ler o resumo não é revisão. Tem que fazer uma revisão que seja realmente ativa. Apesar de revisão dar a ideia de rever, você precisa rever esse conteúdo de um jeito que o seu cérebro entenda a importância dele e entenda que ele não pode apagar aquelas informações. Nós somos frequentemente vítimas da curva do esquecimento, que faz com que ao longo do tempo a gente vá perdendo as informações que o nosso cérebro capturou ali na hora do estudo. E a revisão é o que impede você de acabar apagando a informação que você estudou. Por melhor que seja o teu estudo, depois de algum tempo a tendência é que você perca mesmo uma parte das informações. E a revisão serve para que você vá recuperando antes mesmo de você perder. Então não seja a pessoa que revisa tudo na véspera da prova, por exemplo, ou então que espera terminar os estudos para revisar. Vá revisando conforme você estuda, e fazendo o estudo dirigido na revisão acaba sendo uma boa forma de fazer isso, porque você exercita ainda mais o seu raciocínio. Basicamente, o estudo dirigido é uma técnica na qual você vai criar uma lista de questões, um questionário, sabe? Com algumas perguntas criadas por você sobre aquele assunto que você já estudou, e aí depois de algumas horas ou de alguns dias na mesma semana ali, você vai resolver aquelas questões. Por que fazer isso? Porque quando você faz o estudo dirigido na revisão, você vai meio que forçar o teu cérebro a puxar as informações para criar as perguntas, porque a gente precisa de bastante raciocínio para criar perguntas, e olha, eu bem sei disso, e também vai precisar raciocinar depois para que você resolva aquelas perguntas que você mesmo criou. Claro que não crie questões que o teu primo de 2 anos conseguiria responder, né? Tem que ser uma coisa coerente com o nível do assunto que você estudou e com o nível da prova que você queira fazer também, que no caso é o Enem, tá bom? Então use o estudo dirigido nas revisões, é uma forma de complementar a tua revisão para você conseguir manter aquela informação por mais tempo no seu precioso cérebro e assim ter aquela informação na hora da prova do Enem. Dica número 12: treine a redação, mas treine do jeito certo. Uma coisa muito comum quando as pessoas decidem fazer o Enem ou qualquer outra prova aí que tenha redação é as pessoas quererem fazer uma redação por dia, elas querem praticar a escrita delas loucamente, até porque a escrita é uma coisa que muitas pessoas não dominam tanto aqui no Brasil, e aí quanto mais o tempo passa, as pessoas ficam mais tecnológicas, mais dificuldade elas têm para que elas realmente escrevam algo, porque elas sempre estão acostumadas a
muitas vezes simplesmente reproduzir o que elas veem, mandar mensagem cheia de abreviações e assim por diante. Então a pessoa acha que tem que praticar tanto que se ela avistar um penico quebrado na rua, ela vai fazer uma redação sobre o penico quebrado, como se fosse algo assim, né, que fosse a salvação da lavoura, sabe? Mas a verdade é que as redações, principalmente no Enem, tem algumas competências, então são alguns pré-requisitos que você precisa para que você tenha uma nota boa, uma nota condizente com o que você quer alcançar, sabe? E aí se você só treina, mas nunca estuda sobre essas competências, essas habilidades que precisa ter, e se você não desenvolve isso, você pode ser a pessoa que domina todos os assuntos do mundo, que sabe escrever sobre todos os temas, até mesmo sobre um pinico quebrado, mas você não vai conseguir fazer uma boa redação porque você não vai ter a técnica da redação. Então você precisa praticar essas habilidades, essas competências. No caso do Enem, são 5 competências que existem para redação, inclusive uma colher de chá para você que tá até aqui no vídeo. Olha só, uma coisa que eu fazia muito com a galera quando eu dava aula de redação era propor exercícios que acabavam desenvolvendo cada uma dessas 5 habilidades, né, das 5 competências que o Enem cobra, sabe? Então, para praticar isso, sempre pense em maneiras de você treinar as habilidades, treinar as competências que são pedidas para você, sabe? Em vez de simplesmente pegar tema e sair escrevendo. Então, precisa fazer exercício para praticar a tua gramática, para praticar o uso de conectivos, para praticar também a tua argumentação, que é um ponto muito importante. Por mais que você saiba do assunto, se você não sabe como argumentar, você não consegue ter um bom desempenho na redação. Também exercícios para você pensar em como fazer uma boa intervenção na redação do Enem e assim por diante, ok? Então é importante que você pratique exercícios que vão desenvolver aquelas habilidades que são pedidas na redação, aquelas competências que são importantes para que você consiga pelo menos o mínimo ali dentro de cada uma das competências e consiga uma redação boa, sabe? Consiga uma redação que vai permitir que você tenha uma média final boa, porque a redação tem um peso bem alto no Enem, e também consiga futuramente a tua vaga na faculdade que você quiser, seja pelo SISU, seja pelo ProUni, ou seja lá como for que você queira entrar na faculdade pelo Enem. Conta aqui pra mim agora qual dessas dicas você mais gostou. E independentemente de qual seja a que você mais gostou, coloque tudo isso em prática para que você consiga ter um bom desempenho no Enem e assim consiga passar nessa prova que é tão temida por tantas pessoas. Não esquece também de me acompanhar no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, do jeito que vai passar por aqui na tela, porque lá também tem muitos conteúdos que vão ajudar você a conquistar a tua aprovação. E se liga sempre nos meus stories, porque lá também tem muita coisa muito útil e muito massa pro teu aprendizado. Super abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!